Olá, boa tarde. Em plena pandemia, um divórcio entre uma mulher que está no Brasil e o ex-companheiro na Espanha durou apenas 13 dias. Isso graças ao juízo 100% digital, que permite que todos os atos processuais sejam feitos por meio eletrônico. O uso da tecnologia pela Justiça é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Tribunais têm até a próxima quarta, dia 31, para enviar ao Conselho Nacional de Justiça dados sobre precatórios. A quitação de precatórios está prevista na Constituição Federal e cabe ao presidente do tribunal determinar o pagamento após condenação judicial definitiva. Mutirão de negociação entre alunos e faculdades particulares. Procon do Rio de Janeiro faz balanço positivo da iniciativa. E ainda 25 anos da urna eletrônica. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral reafirma a segurança do sistema eletrônico de votação. Logo que entrei no TSE, já tinha confiança nas urnas, mas fui entender um pouco melhor como elas funcionavam. E é extraordinário o trabalho que efetivamente desenvolveram. Termina na próxima quarta-feira o prazo para que os tribunais de justiça enviem ao Conselho Nacional de Justiça. Eles devem enviar esses dados sobre precatórios referentes à situação da dívida em 31 de dezembro do ano passado. A comunicação é obrigatória e vai integrar o mapa anual dos precatórios. O mapa foi criado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça em 2019 para dar publicidade às dívidas de estados, municípios, bem como das autarquias e fundações e da União. Essas dívidas expedidas pelo Poder Judiciário são os chamados precatórios. As informações sobre as dívidas devem ser cadastradas pelos tribunais no sistema de precatórios do Conselho Nacional de Justiça até a próxima quarta-feira, 31 de março. Os tribunais regionais federais e do trabalho devem informar os dados no campo específico para essas cortes. A quitação de precatórios está prevista na Constituição Federal e cabe ao presidente do tribunal determinar o pagamento após condenação judicial definitiva. E no Rio de Janeiro, pais e responsáveis que não conseguiram manter em dia as mensalidades escolares dos filhos tiveram uma chance de negociar. O Procon Carioca fez um mutirão virtual da educação particular. Foram 5 dias de negociações online entre 1.500 pais e mais de 30 colégios e faculdades particulares do Rio de Janeiro. Tudo intermediado pelo Procon. Cada caso foi tratado individualmente pelo servidor do Procon, que atuou como mediador. Em alguns casos, conseguimos um desconto considerável. Uma mãe que ficou desempregada e comprovou isso no mutirão, conseguiu 90% de desconto na dívida que já existia e 30% de desconto numa bolsa para o filho continuar estudando. E um jovem que perdeu a mãe e a avó, que eram os responsáveis financeiros pelo aluno, conseguimos 100% de desconto. Quando as duas se foram, eu fiquei totalmente sem norte, perdido, sem saber o que eu iria fazer para resolver a questão financeira da universidade, como eu iria fazer para resolver minhas dívidas com a universidade. Então foi aí que apareceu para mim a oportunidade do mutirão de conciliação com as redes de ensino do Procon. 75% das pessoas que buscaram negociar as dívidas com escolas ou faculdades particulares fluminenses conseguiram um acordo. O mutirão, promovido pelo Procon do Rio de Janeiro, teve como foco solucionar problemas dos consumidores que, em razão da pandemia, ficaram inadimplentes com as instituições de ensino particular. Eles conseguiram para mim um desconto de 93% da minha dívida. Então, eu não acreditei na hora que me falaram. Eu fiquei muito feliz. E para quem mora em outro estado e enfrenta o mesmo problema, o Procon recomenda que o devedor tente uma negociação com a escola ou faculdade. Caso não consiga,
pode buscar a ajuda do PROCON local. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de uma ação penal que questionava perturbação da tranquilidade por causa da contratação de um detetive particular. O julgamento apurava se o denunciado, ao contratar, por meio de terceiro, um detetive particular para monitorar a ex-companheira, teria cometido contravenção por perturbação da tranquilidade, previsto no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Para o colegiado, a denúncia não apontou objetivamente qual conduta ilícita teria sido praticada, já que a profissão de detetive é atividade regulamentada em lei e a simples contratação não seria motivo suficiente para caracterizar a contravenção penal. De acordo com o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso em habeas corpus, para se configurar a perturbação sujeita à sanção, a doutrina exige a demonstração do dolo acrescido do elemento subjetivo específico consistente em perturbar assintosamente ou de maneira censurável. No caso analisado, o ministro enfatizou que a denúncia não apresenta elementos que demonstrem a intenção de molestar ou perturbar a ex-companheira com a contratação do detetive. Nesse sentido, entendeu que o fim específico de monitorar alguém não pode ser considerado ilícito. O colegiado acompanhou o voto do relator e determinou o trancamento da ação penal. Os ministros da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiram que o motorista de ônibus não tem direito ao adicional de periculosidade por acompanhar o abastecimento do veículo. De acordo com o motorista, ele acompanhava o abastecimento do ônibus 3 vezes por semana, por cerca de 25 minutos, e trabalhava em área de risco, em razão da proximidade com inflamáveis. Em defesa, a empresa declarou que a atividade era realizada por frentista de postos de combustíveis ou por manobristas, e que o empregado tinha como única função a de motorista. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, deferiu o pedido do empregado. O TRT entendeu que, com base na escala de plantões, o motorista acompanhava o abastecimento de forma habitual e em área de risco. E mesmo que não operasse a bomba pessoalmente, a norma regulamentadora número 16 do extinto Ministério do Trabalho prevê o pagamento do adicional de 30% para trabalhadores que atuam em área de risco. No TST, o relator do recurso de revista da empresa na 7ª turma, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o adicional de periculosidade não é devido nesse caso. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior já enfrentou a questão e se manifestou no sentido de que o adicional de periculosidade não é devido ao empregado que apenas acompanha o abastecimento de veículo, como ocorreu na hipótese dos autos, porquanto não configurado contato direto com inflamável em condições de risco acentuado nos moldes exigidos no artigo 193 da CLT e da NR 16 do Ministério do Trabalho. A decisão foi unânime. Você vai ver a seguir como a tecnologia tem sido usada pelo Poder Judiciário para trazer mais celeridade. Os detalhes em instantes. A Constituição possui uma importância capital no nosso sistema jurídico. É ela que concentra o fundamento de validade republicano, ou seja, a luta constante e a esperança contra o clientelismo, patrimonialismo e a usurpação das instituições democráticas por entidades e por forças contrárias ao exercício do poder pelo povo. Um processo de divórcio encerrado em apenas 13 dias, desde o primeiro pedido até o acordo final. Bom, e tudo isso em plena pandemia, muito rápido, né? Esse caso foi na primeira vara civil do município de Goiânia, em Pernambuco. E só foi possível com o empenho da equipe que hoje faz parte do projeto Juízo 100% Digital do Conselho Nacional de Justiça. 6.222 quilômetros separavam as duas partes do divórcio. Ela no interior de Pernambuco e ele na Espanha.
Uma audiência presencial, nesse caso, não seria possível e, por causa da distância, a justiça daqui deveria encaminhar uma carta rogatória para a justiça espanhola para que houvesse colaboração entre o judiciário dos dois países. Em outros tempos, a demora seria inevitável, mas, hoje em dia, a tecnologia dá uma forcinha. A intimação das partes foi feita por telefone e a audiência de conciliação por videochamada. No mesmo dia, houve acordo e foi proferida a sentença do divórcio. O processo completo durou menos de 2 semanas. Não só esse processo, mas outros da unidade têm se repetido essa média de 9 até 15 dias tem se resolvido na unidade, em razão da celeridade de utilizar meios eletrônicos. Tudo isso foi possível pelo projeto Juízo 100% Digital, do Conselho Nacional de Justiça. O modelo permite que todos os atos processuais sejam feitos por meio eletrônico, para agilizar o atendimento do Poder Judiciário e dar uma resposta rápida ao cidadão. Pela resolução do CNJ, fica estabelecido que o atendimento remoto pode ser feito durante todo o horário de expediente dos tribunais, por telefone, e-mail, videoconferência e aplicativos de mensagens instantâneas. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios para o Poder Judiciário. Mas, para a juíza da comarca de Goiânia, a justiça tem conseguido se reinventar com muito sucesso. E nesses esforços nós estamos quebrando paradigmas, mostrando, olha, realmente a audiência virtual é maravilhosa. Realmente, intimar de forma eletrônica é mais rápido. E aí a gente vai devagarzinho quebrando, sabe? Então, o que eu posso dizer é que, de fato, os recursos tecnológicos, o 100% digital, não é um projeto de pandemia. É um projeto que veio para ficar com o judiciário. Bom, sobre o assunto eu converso agora com o conselheiro Walter Schwenkener, que é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e vai explicar para a gente um pouquinho mais sobre o funcionamento do juízo 100% digital. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Walter. Boa tarde, boa tarde. Só uma pequena retificação, eu sou secretário-geral, mas... Olha, mas disseram aqui conselheiro, já promoveram o senhor como conselheiro. Secretário-geral do CNJ, me perdoe aqui, feita a correção. Doutor Walter, secretário-geral do CNJ, vai contar um pouquinho para a gente sobre o juízo 100% digital. E no finalzinho da reportagem agora, a juíza lá de Pernambuco, ela falou, olha, veio para ficar, não é um projeto de pandemia. Achei muito interessante, realmente, o Poder Judiciário, ele se reinventou, como todos nós, diante da pandemia, mostrou muita eficiência, a produtividade aumentou. E esse caso curioso, 13 dias, recorde, né? Um divórcio, conexão Brasil-Espanha, graças a esse projeto. Fala pra gente um pouquinho como é que ele funciona e se ele já está funcionando em todos os tribunais do país. Perfeito, boa tarde a todos. Inicialmente, o projeto Juízo 100% Digital é uma iniciativa dentro de um programa chamado Justiça 4.0, que se iniciou com a gestão do ministro Luiz Fux a partir de setembro do ano passado. O Poder Judiciário ele foi, de certa forma, obrigado a se reinventar e a trocar o excesso de formalismo por eficiência, por aproximação com o usuário do serviço e por maior celeridade, como a nossa Constituição nos impõe. Ele surge em outubro do ano passado, já passou por um aprimoramento. Basicamente, a ideia do Juízo 100% Digital é de permitir que a parte, que os advogados, que os juízes, defensores públicos, promotores, todos eles participem do processo, da relação processual em um ambiente virtual. Isso economiza despesas, isso reduz a necessidade de deslocamento e, como nós vimos na reportagem, facilita e muito em termos de celeridade. Não tenho dúvidas que é um projeto que veio para ficar. Isso mostra a nova realidade do Poder Judiciário, que investe em tecnologia e que investe para não só reduzir despesas, como também para melhorar a qualidade do serviço que o Poder Judiciário presta, conferindo maior rapidez, maior satisfação, maior qualidade na prestação jurisdicional. O senhor falou sobre investimento, né? Então, há acesso a linhas de crédito, por exemplo? Não, eu digo investimento no sentido de que o Poder Judiciário ele acaba precisando, digamos assim, gastando menos com estrutura física, menos com deslocamento dos seus servidores e também as partes, né? Enfim, e de certa forma é um projeto que
não tem assim um custo expressivo, porque a tecnologia ela já existe nas unidades jurisdicionais, as varas já contam, grande parte delas, com câmeras, com o software que faz a videoconferência. O que se fez foi apenas apostar nessa inovação como uma forma de acelerar a prestação jurisdicional. E você tinha perguntado até, Rafaela, a questão das unidades que já adotam os tribunais. O projeto é um sucesso. Hoje, mais de 60% dos tribunais brasileiros já adotam essa maneira de tramitar o processo no meio virtual. Na Justiça Federal, por exemplo, de 5 tribunais regionais federais, 4, em menos de 5 meses, desde que o projeto foi criado, já estão investindo todas as forças e adotando o juízo 100% digital. Portanto, uma iniciativa que está gerando resultados magníficos, como nós vimos aí na reportagem. Então, temos 60% hoje dos tribunais, 4 dos 5 tribunais regionais federais. O que está faltando para a gente atingir todos eles? Quais são os desafios? O grande desafio é o seguinte: esse projeto surge de uma forma voluntária, digamos assim, os tribunais eles podem aderir a essa iniciativa, as partes também. E o que eu imagino é que talvez chegue um momento em que nós tenhamos uma situação irreversível em que os tribunais, de fato, vão ter de adotar efetivamente. Né? Enfim, não acho que depois desse ano, agora de 2021, tenhamos algum tribunal fora do juízo 100% digital. Muito difícil. Né? Então, é possível que algo que ainda é voluntário para os tribunais, não sei, eventualmente se torne cogente, porque isso tem dado resultado, ou então um trabalho de convencimento para que até o final deste ano, 2021, tenhamos todos os tribunais brasileiros que têm processos digitalizados, virtuais, que todos eles possam disponibilizar para o cidadão brasileiro o juízo 100% digital. Secretário, já estouramos o tempo, mas eu quero perguntar para o senhor sobre o balcão digital. É uma ferramenta também importantíssima, foi recentemente implantado pelo CNJ. Como é essa conexão do balcão com o 100% digital, juízo? Perfeito. O balcão fortalece o juízo 100% digital. Nós verificamos que, durante a pandemia, muitos tribunais tiveram que fechar as portas, até para fortalecer o isolamento que é instituído, o lockdown, e aí começou a surgir uma reclamação das partes, dos advogados, que havia uma dificuldade do atendimento. Então, o balcão virtual ele veio para suprir este problema, nada mais é do que aquele balcão que nós acessamos fisicamente, só que de maneira virtual. O usuário vai no site do tribunal, clica em um link referente à vara em que o seu processo tramita e, a partir daquele link, ele vai ter acesso virtual no mesmo momento com o servidor que faria o seu atendimento presencial. Então, olha que beleza, a pessoa sem sair de casa, se for um advogado sem sair do seu escritório, tem acesso direto às informações do seu processo. Então, eles dialogam o juízo 100% digital e o balcão virtual na medida em que o balcão virtual permite este atendimento, o primeiro atendimento, o atendimento durante o processo, também de uma forma virtual, sem que a pessoa precise se deslocar para a vara em que o seu processo tramita, e muitas vezes uma vara que está a mais de 100 quilômetros de distância. Ok, doutor Walter, secretário-geral do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ótima tarde para o senhor. Boa tarde, eu que agradeço. E você vai ver a seguir 25 anos da urna eletrônica. Em evento comemorativo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, ressalta a segurança do sistema eletrônico de votação. Os detalhes daqui a pouquinho. A Constituição é fundamental por ser um atracadouro de fontes jurídicas, políticas e sociais. Ela é fundamental em termos jurídicos, porque nenhuma lei ou decreto é válida se não for compatível com o seu conteúdo. Ela é fundamental em termos políticos, por estabelecer as balizas de relacionamento entre governo e oposição, e ela ainda é fundamental em termos sociais, por prever a proteção de direitos humanos de grupos mais vulneráveis. Um
webinário realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo reuniu várias autoridades eleitorais para comemorar o aniversário de 25 anos da urna eletrônica. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fez o encerramento do evento. O webinário 25 anos da urna eletrônica, uma história de sucesso, reuniu várias autoridades eleitorais para celebrar o aniversário da urna eletrônica. Entre os palestrantes estava o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Carlos Veloso. O equipamento foi criado durante a presidência dele no TSE. Veloso conta que logo na primeira eleição realizada com a urna eletrônica já foi possível ver os avanços. Na eleição de 96, eu fui votar, meu domicílio eleitoral é em Belo Horizonte, minha cidade, meu estado natal, Minas Gerais. Muito bem. Votando, após ter votado, se acercou de mim uma senhora simples, via que era uma senhora simples, né? E ela, doutor, eu votei. A senhora votou? Eu falei, votei. E foi a primeira vez que votei na minha vida. Eu falei, mas a senhora não tinha votado? Tinha, mas eu não sei ler nem escrever. Então eu recebi as cédulas, que marcava aquilo ali na cabine, de qualquer jeito, punha no envelope. Agora não. Eu apertei lá o número, levei o número na palma da minha mão, porque número eles conhecem, né? O analfabeto conhece, ele faz compra, recebe troco, então número conhece. Levei a colinha, como o senhor mandava, digitei, apareceu o retrato do meu candidato. Eu apertei a tecla verde, votei. O presidente do TSE aproveitou para reforçar a confiança na segurança do sistema eletrônico de votação. Logo que entrei no TSE, já tinha confiança nas urnas, mas fui entender um pouco melhor como elas funcionavam. E é extraordinário o trabalho que efetivamente desenvolveram. O evento foi realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para comemorar o aniversário de 25 anos da urna eletrônica. Aqui estamos para comemorar os 25 anos daquele que com certeza pode ser considerado o maior avanço democrático que tivemos em nosso processo eleitoral. Gênero. Esse foi o tema da última live da série Mulheres Debatem do Tribunal Superior Eleitoral. As professoras Djamila Ribeiro, que também é socióloga, e Jaqueline de Jesus, psicóloga, debateram a importância da sociedade não impor padrões às mulheres. Elas falaram ainda sobre como a falta de entendimento das questões de gênero podem ser solucionadas com a educação. Gênero é como um óculos que colocaram no nosso rosto, que todo mundo tem, mas que nem todo mundo sabe que está usando esse óculos. Ou seja, é uma forma de ver o mundo que está antes mesmo da gente interpretar o mundo. No momento que a gente foi parido, no momento que a gente nasceu, já começamos a aprender esses estereótipos. Estereótipos são definições atribuídas a alguma coisa ou a alguém, padrões criados. Na última live da série Mulheres Debatem, promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral, a professora e escritora Djamila Ribeiro destacou que nem todas as mulheres seguem os padrões estabelecidos a elas. Portanto, não se pode generalizá-las. Pensar a interseccionalidade é uma das bases do feminismo negro, né? Entender que as categorias elas não são universais. Então, ser mulher, né, é uma categoria que é marcada, entrecruzada por várias outras. Então, quando a gente está pensando mulheres, como Celi Carneiro já disse no seu artigo, né, Enegrecendo o Feminismo, temos que perguntar de quais mulheres estamos falando. Então, a gente está falando de mulheres negras, a gente está falando de mulheres indígenas, de mulheres lésbicas. A professora e psicóloga Jaqueline de Jesus também citou que teve a percepção de que as pessoas são diferentes ainda na infância, quando se sentiu perseguida por colegas da escola por não se identificar com o sexo biológico. Eu falo um pouco da minha infância, mas eu acho que é toda a infância. Ela sofre muito com esse apartheid de gênero.
tanto com o apartheid, quando a gente fala uma experiência como negras ou indígenas, aquelas que não são as brancas, na periferia mais ainda, né? E, principalmente, quando a gente fala dessa marca do enquadramento em um determinado estereótipo de gênero, que, como a Dígia já apontou, tem também uma marcação específica de gênero, de tortura, eu diria até, quando a gente pensa nos corpos das crianças negras, né? A gente pensa como essas crianças, meninos, meninas, são marcados também nessa violência. Violências que, para Djamila, podem acabar se alguns caminhos forem trilhados, como o da educação. Discutir isso na educação é fundamental, né? De maneira transversal, as pessoas tendo acesso a essas discussões desde cedo, as crianças que têm informação, políticas públicas, sem dúvida nenhuma, que são necessárias. A gente discutir isso, como a gente está fazendo aqui, dentro dos espaços institucionais, a gente trazer essa discussão, fora das bolhas, né? O quanto que é importante isso, essas estratégias para a gente conseguir se comunicar com pessoas que não necessariamente têm familiaridade com esse tema. Então, e essas estratégias, elas são importantes, né? Da gente se comunicar. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã.